Bom dia, pessoal. Paz seja com todos. Vamos aqui dar continuidade nos atributos de Deus. O próximo tema que nós temos aqui, Deus é conhecível e outros mais. Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, dando continuidade a mais uma aula. Que o Senhor possa se fazer também presente em nossas vidas, Senhor. Damos liberdade para o Senhor nos moldar as Tuas palavras, as Tuas escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, a nossa mente, nosso coração, para seguirmos, Senhor, a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus não apenas existe, Ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito e chegar a conhecê-lo pessoalmente. Mas também é verdade que nunca poderemos conhecer plenamente a Deus, pois Ele é infinito, enquanto nós somos finitos. Na King James, o Salmo 147, versículo 5 diz: Nosso Senhor é soberano e tremendo de poder, é infinita a sua sabedoria. Na Almeida diz: Grande é o Senhor, nosso muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmo 139, 6 diz: O conhecimento de Deus é maravilhoso demais, tão elevado que não podemos compreender totalmente. Já em Salmo 139, 17 e 18 diz que se pudéssemos contar os pensamentos de Deus, ainda assim seriam tão numerosos que seria mais que grãos de areia da terra. Ou seja, e mesmo que conseguíssemos contá-los, ainda haveria areia para contar. Ele levaria toda a eternidade para que isso acontecesse. Embora nunca conheçamos o Senhor completamente, podemos conhecê-lo pessoalmente. Jesus diz que a vida eterna é encontrada ao conhecermos a Deus e tomarmos ciência de que Ele é o único Deus verdadeiro e que o enviou. João 17, versículo 3. Jeremias 9, 24 diz: Mas a quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender e conhecer-me. Ou seja, a glória que nós temos que fazer é em conhecer a Deus. A glória que nós temos que dar é a Ele. Por através de conhecermos o Senhor, Ele nos dá a chance de viver um dia com Ele no céu em eternidade. Alguns atributos de Deus são mais fáceis de entender porque são aqueles que Ele compartilha conosco. Outros mais difíceis porque não compartilha conosco. Mesmo assim, há um enorme valor em conhecer os atributos de Deus, pois neles encontramos as coisas verdadeiras a seu respeito, as quais Ele quer que conheçamos e, como seres criados por Ele, damos glória a Ele. Isaías 43, 7. Podemos então glorificá-lo e imitá-lo e mostrar semelhança com seus atributos. Sabemos que Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é justo, e são esses atributos que Deus também quer que sejamos nessa terra. Amor um para com o outro, luz na vida de outras pessoas, e espírito adorá-lo sempre em verdade, e sermos justos com todas as coisas nessa terra. Isso são só alguns dos atributos que podemos nos assemelhar ao nosso Criador. Temos aqui também, Deus é independente. A independência de Deus significa dizer que Ele é de fato sozinho, que não depende de ninguém para nada. Não precisa de nós, da própria criação para que seja qualquer coisa. Ele não nos criou porque estava solitário. Ou ao contrário, Ele nos criou para glorificá-lo. Podemos ler isso em Atos 17, versículo 24 e 25. Deus, Ele é imutável, mas não de todas as maneiras que possamos pensar que Ele seja. Em vez disso, Ele é imutável apenas nas maneiras pelas quais as Escrituras nos dizem que Ele é imutável, ou seja, naquilo que Ele nos deixa conhecer que Ele seja imutável. Ao contrário de nós, que mudamos de opinião com constância, Deus Ele não muda. No entanto, isso não quer dizer que Deus Ele não pode mudar de pensamento ou de atitude presente a algum ato nosso. Mudança de comportamento,
algo que o Senhor decretou sobre a sua vida por conta de algo que nós fizemos, né? Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colheremos. Mas se a gente mudar de comportamento, de conduta de vida, aquilo que está decretado para nós, o Senhor pode mudar. Isso é expressões de sentimento do amor de Deus sobre as nossas vidas. Sua misericórdia que é infinita, tá? Mas diante da palavra dele, dos planos dele, o propósito dele, ele é imutável. Podemos ver isso em Números, capítulo 23, versículo 19 e Salmos 33, versículo 11. Um dos exemplos da Bíblia que Deus mudou de opinião mediante a uma situação em que ele já havia decretado que em 40 dias ele destruiria Nínive, né? E usou Jonas como profeta naquele momento. Mas devido ao arrependimento, né, daquele povo, houve salvação. Então ele não destruiu naquele momento aquele povo. Jonas capítulo 3, versículo 4 e 10. Deus também é eterno. Salmos 90, versículo 2 diz assim: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade tu és Deus. Em Efésios 1, versículo 4, diz assim: Ele sempre existiu. Ele é o primeiro, o último, o começo e o fim, alfa e ômega. Essa parte aqui, irmãos, nós podemos achar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Além disso, Deus tem muitos outros atributos. Aqui eu só citei 5 deles, mas podemos mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor em ver o quão vasto Ele é e aquilo que Ele se deixou ser conhecido por nós, né? Para que possamos ter mais intimidade com Ele, glorificá-lo pela sua beleza, sua bondade em tudo que Ele faz. Nesses outros atributos, eu não vou citar aqui porque senão o áudio vai ficar muito grande, porém eu vou mandar para vocês aí um postzinho com os versículos onde vocês encontrarem navegar na Bíblia de vocês, tá? Mas Deus, Ele é onipotente, Ele é Espírito, Deus, Ele é invisível, onisciente, Ele é sábio, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo e correto, Deus é zeloso, Deus manifesta a ira contra o pecado. Sim, Deus manifesta a ira, não é só amor não, gente. Deus faz o que deseja, Deus é livre, Deus é onipotente, Deus é perfeito, Deus é bendito, Deus é belo, Deus é uma unidade. Aqui nessa parte de que Deus ele é uma unidade, diz assim: embora pareça que alguns atributos são mais destacados que outros, é importante perceber que ele é uno, ou seja, ele é único. Ele não é luz em um momento e amor em outro. Ele é os dois e muito mais o tempo todo. Ele é pleno e completo o tempo todo. Ou seja, ele não é Deus verdadeiro em um momento, ele não é Deus santo em um momento e outro não. Ele é todos esses atributos e muito mais, fora aquilo que a gente não conhece. Eu fico maravilhada com esse estudo, né? E tem uma parte aqui que fala também que Deus é espírito, que eu deixei em destaque para poder ler para os irmãos, que diz assim: Deus ele não está limitado a uma localização espacial, né? Um GPSzinho lá que localiza Deus em tal espaço, tal lugar. O Senhor também, isso está escrito em João 4, versículo 24. O Senhor também optou por nos tornar, em nossa natureza espiritual, um pouco como Ele próprio, em sua natureza espiritual. Aqui diz que Deus, Ele é espírito, né? E Ele também, na sua bondade, nos permitiu ter um pouco do seu espírito dentro de nós, né? Isso é fazer com que nós possamos ser filhos adotados do Senhor, que diz em Romanos 8,16. O nosso espírito, quando morremos e estamos ligados ao Senhor, aceitamos a Deus em algum momento da nossa vida, se unidos a Deus, retornará para Deus o nosso espírito, né? E isso está escrito em Eclesiastes 12:7, porque foi Deus que nos deu o espírito dele. Ele nos fez tão semelhante a Ele que até o Espírito dele também vive dentro de nós. Isso é lindo, irmãos.
Então, assim, é ver para ter um sentido na nossa vida, entender o que é Deus, quem é Ele, né? Não é o que, é quem é Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso amor. E a partir do momento que a Bíblia nos entrega, nos dá essa luz de entendimento, não tem como não adorá-lo em santidade, não tem como buscá-lo cada vez mais intimamente a sua palavra e viver de acordo com aquilo que ele nos mostra que devemos viver e acertar em sabedoria, né? Porque a partir do momento que andamos de acordo com o que ele nos decretou na Bíblia, nós vivemos muito melhor do que quando a gente está no mundo, né? A gente percebe que até muitas leis que foram criadas, muita coisa tem a base da Bíblia. Não roubarás, não matarás, né? Até mesmo no Antigo Testamento, se eu não me engano, no Velho Testamento, onde o povo passava pelo Egito, o Senhor ele ensinava o povo que deveria fazer o saneamento básico, que era quando eles fizessem as suas necessidades, eles tinham que cavar a terra e esconder aquilo. Por quê? O Senhor ele entendia que se ali, conforme o povo ia passando, com aquelas bactérias e doenças, o povo ia ficar doente e iria morrer. Então, até nisso, o Senhor nos dá como ensinamento. Ou seja, a Bíblia, ela é mais do que um manual para nós. Sabemos como viver. E crer nela é independente do que o homem, né, aqui na Terra, criatura, acredita que deve ser seguido. Crer nela também significa que nós somos espirituais. Então tem muita coisa que a Bíblia ela vai se explicar e tem coisas que não. Mas se nós cremos, a nossa fé estiver ligada ao Senhor, Ele nos trará a luz do entendimento nesse mundo ou num dia que nós estivermos com Ele lá no céu. Então, basta a gente crer. Então, nós, com a nossa experiência com o Senhor, nós passamos a crer e dar espaço para que Ele age em nossas vidas, por fé. Que a nossa fé seja aumentada nessa manhã e em todas as manhãs da nossa vida. E que possamos viver para adorá-lo e agradá-lo em espírito e em verdade. Um bom dia a todos vocês. Deus abençoe nessa manhã. Fiquei muito edificada com esse estudo e que possamos fazer mais e mais nessa jornada. Desculpa o tamanho do áudio. Deus abençoe.